Ah, maravilha. E você falou de Laranjeiras dizendo que está tudo parado lá, e eu queria já entrar nessa questão sobre as possibilidades de se fazer jogos, né, com portões, ainda que com portões fechados, num cenário hipotético que a pandemia foi controlada, que está tudo tranquilo, mas que os portões ainda serão fechados. Laranjeiras hoje teria condições de receber jogos, presidente? E aí você já me respondeu, mas para esclarecer mais ainda o torcedor, há alguma movimentação hoje nas Laranjeiras para fazer qualquer tipo de adequação, adaptação, para que se possa receber, eventualmente, jogos do estadual, brasileiro, Copa do Brasil, enfim? Não, no momento não há nenhuma condição de jogar lá. Eu tenho uma maneira, você sabe, muito transparente, muito honesta de conversar com o torcedor e com as pessoas que comigo trabalham. O estádio com muito tempo abandonado, né? Para fazer uma reforma mínima no estádio hoje, do jeito que ele está, já seria um dinheiro que o Fluminense, neste momento, não tem capacidade de fazer, neste momento. E quando eu digo, Pedro, que não tem capacidade, é porque um clube que passa por enormes dificuldades financeiras, e elas ainda vão perdurar por bastante tempo, a gente precisa fazer escolhas, né? Eu certa vez na campanha, um torcedor me parou no Maracanã e disse o seguinte: olha, se você me prometer que o Fluminense vai construir um estádio na sua gestão, se você me prometer isso agora aqui, eu vou votar em você. Falei, meu amigo, infelizmente eu não posso te prometer isso e infelizmente então você não vai votar em mim, porque eu pretendo, se ganhar a eleição, cuidar do Fluminense da mesma maneira que eu cuido da minha casa e da minha família. Aí perguntei a ele, se você tiver com um plano de saúde atrasado, se você tiver com a escola da sua filha atrasada, com o condomínio atrasado, você compra um apartamento novo, você constrói uma nova casa? Ele disse para mim, não. Falei, da mesma maneira eu não vou fazer com o Fluminense. Então, assim, o Fluminense tem dificuldade para pagar impostos, o Fluminense tem dificuldade para pagar salário, o Fluminense tem dificuldade para manter a sua folha salarial em dia. Você sabe que mesmo com todo o esforço que a gente fez de pagar 12 folhas em 9 meses de gestão, como foi deixado um buraco de quase 4 folhas, a gente segue correndo atrás desse buraco de todo mês, né? Eu quitei o mês de fevereiro, que venceu em março, e o mês de março venceu em abril, e a gente já, obviamente, não pagou o mês de março, que venceu em abril, perto de outros clubes. Eu diria a você que nós estamos muito em dia, né? Mas eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e saber que tem 600 famílias aí que a gente tem de funcionários do clube, incluindo sede social, xerém, futebol profissional, enfim, futebol amador, futebol feminino, todas as modalidades do clube, que a gente tem que pagar o salário dessa gente toda. E aí, eu obviamente não vou iludir o torcedor dizendo, olha, voltando a ter jogo, a gente vai jogar em Laranjeiras semana que vem, porque, repito, o estádio ficou muito tempo abandonado, os vestiários hoje não têm a menor condição de receber, por exemplo, clubes visitantes, né? A gente teria que fazer reforma nesse vestiário, não temos nem como iniciar qualquer obra agora durante a pandemia, porque colocaria os meus funcionários em risco de uma contaminação, enfim, dos funcionários que lá estão atualmente. É porque as pessoas, assim, parece que o presidente da federação disse que se voltar de portão fechado, se a gente quisesse, a gente poderia usar Laranjeiras. Sim, se a gente quisesse uma coisa, se a gente ter condição outra, né? Eu acho que ele quis dizer, com toda a boa vontade do mundo, que pelo fato de não ter público, a gente poderia mandar os jogos no estádio, né, do tamanho de Laranjeiras, porque não teria público. Isso aí é óbvio, ululante, como diria Nelson Rodrigues. Mas e aí? Esse estádio, mesmo com portões fechados, tem condição de receber um jogo de futebol, né? Hoje, neste momento, não. A gente vem discutindo, você sabe disso, há um projeto de um grupo de revitalização do estádio, foi montada uma comissão interna do clube para avaliar esse projeto. Esse projeto não necessariamente é o único projeto, eu já falei isso também em coletivas, se qualquer outro arquiteto ou engenheiro tricolor tiver também um projeto de revitalização e quiser colocar à disposição do Fluminense, a gente está lá para receber essa pessoa e esse grupo. A fase que se encontra nesse momento a nossa equipe interna financeira pediu ao grupo que nos apresente um projeto de viabilidade financeira. Não sei se estou sendo claro. Existe o projeto, existe o desenho,
existe a maquete, mas a gente precisa saber se tem o dinheiro. E qual é o projeto, o plano para trazer o dinheiro. O grupo que tem o projeto está correndo atrás de nos entregar esse projeto de viabilidade. Isso não significa que o Fluminense também não esteja fazendo o seu estudo, então eu já posso antecipar ao nosso torcedor que nós também estudamos isso, e estudamos dois caminhos, tá? Vou abrir a primeira mão para você, a gente estuda dois caminhos. A gente estuda um caminho de fazer uma revitalização parecida ou aquela proposta para o grupo, que seria reconstruir o estádio inteiro, mas ela seria de um valor estratosférico, certamente, e com muito mais dificuldade de aprovação. E o Fluminense também estuda internamente uma possibilidade, aí sim, diante do que até falou o presidente da federação, da gente revitalizar o que tem hoje lá, da gente reformar o que tem hoje lá, e era um projeto meu de campanha, você vai se lembrar disso, que eu dizia da gente revitalizar o estádio do estado que a gente está e jogar divisões de base, futebol feminino, jogos festivos, tá, do Fluminense, amistosos do time principal, treinos, os treinos nas Laranjeiras, porque assim, todo mundo gostou lá do Jogue nas Laranjeiras, né, quando a gente fez o telão, mas quando a gente faz o telão, a gente danifica o campo, e aí a gente não pôde mais fazer treino porque fez o telão. Repito, um clube com dificuldades, ele tem que fazer suas escolhas, e neste momento, o Fluminense não tem condição de buscar reformar ou revitalizar o seu estádio, tá? Eu tenho um profissional no clube que cuida da parte administrativa. Eu pedi a ele que já há uns 2 meses atrás, talvez tenha sido essa informação que chegou até vocês, eu pedi a ele que a gente começasse a fazer uma avaliação técnica de qual a situação do estádio hoje. Porque, por exemplo, existe uma lenda de que a arquibancada de cima estaria comprometida e desabando, né? A parte de cima da arquibancada. Por que eu digo que é uma lenda? Não porque isso não seja verdade, mas porque não existe nenhum documento, nenhum laudo que confirme que a parte de cima da arquibancada está comprometida. Nenhum laudo. A gente procurou por todo o clube, todas as gavetas, todos os arquivos que você pode imaginar. Então, uma das coisas que eu pedi a esse profissional foi para que começasse a precificar, ou seja, começasse a ver preços de empresas que pudessem fazer essa avaliação para nós. Ou seja, o Fluminense tem capacidade de contratar uma empresa para fazer uma avaliação das condições estruturais do estádio hoje? Tem condição. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Eu, como presidente do clube, eu preciso olhar para o estádio e falar o seguinte: bom, se eu quisesse reformar o estádio do jeito que ele está, para 8 mil pessoas, ou para 7 mil pessoas, ou para 5 mil pessoas para jogar jogos menores do estadual, divisões de base e futebol feminino. Quais são as condições do estádio? A gente não tem essas condições. Então, todo mundo que fala sobre essa situação fala sem saber, ou seja, fala por empolgação. E, por mais que futebol seja paixão e emoção, eu não posso inserir na cabeça do meu torcedor, porque as pessoas não entendem, né, o Pedro? E eu falo isso sem nenhum medo de dizer. Eu falei isso numa reunião de campanha, em 2016, quando eu perdi a primeira eleição, e um torcedor ficou extremamente chateado comigo, e depois virou meu amigo, enfim, virou meu apoiador, quando eu expliquei para ele. O torcedor também é um consumidor, ele consome Fluminense. Então, a transparência, a relação com o torcedor, ela tem que ser a mesma relação que o torcedor, em que pese ele ter a paixão, porque nós somos apaixonados, né? Todos nós, e eu me incluo nesse time de apaixonados. O torcedor precisa entender que ele também é um consumidor, que ele consome o Fluminense e ele quer ser bem atendido. E a gente ainda tem que melhorar muito o atendimento ao nosso torcedor. Muito, muito, muito. A gente tem consciência disso. A gente já melhorou bastante, mas tem que melhorar muito. Quando eu me dirijo ao meu torcedor, nesse momento aqui eu estou conversando com você, com um site que a torcida acompanha e os torcedores estão me vendo, eu tenho que ser honesto com ele, né? Eu preciso levar para ele a informação real. Então, a informação real
ela é o início da construção de qualquer projeto, é o início de construção de qualquer coisa na vida. A verdade não tem preço. Quando você trabalha com a verdade, você vai sempre chegar a um bom caminho, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, assim, hoje eu preciso, antes de pensar em revitalizar o estádio, de reconstruir o estádio, eu preciso saber minimamente as condições que o estádio tem, né? Até para não ficar na mão de alguém que possa trazer uma coisa que vai trazer um prejuízo ao Fluminense. Então, assim, ia-se iniciar um trabalho de averiguação das condições do estádio. Só para você saber, a gente chegou a fazer uma pequena reforma no vestiário de visitante, uma pequena reforma para receber jogos do futebol feminino, que foi uma exigência da CBF. Tá? Mas sou categórico em afirmar a você que nós não teríamos hoje nenhuma condição de receber um jogo de primeira divisão de campeonato profissional, porque o staff de um departamento de futebol profissional é maior, né? Tem a questão da própria televisão, que teria que entrar no estádio para transmitir, enfim, com essa questão até da pandemia, e eu acho que esse ponto é fundamental na minha explicação, a gente não teria condições, inclusive, de saúde ali, porque você imagina que os vestiários são de um estádio de 1919, então eles estão debaixo da arquibancada, especialmente o vestiário dos visitantes. Então, no momento em que as pessoas estão tentando evitar a contaminação, a gente teria uma dificuldade enorme para higienizar aquilo ali, enfim, tem uma série de... e todo o resto, não? Exato, perfeito, abrir janelas, enfim, seria bastante complexo a gente fazer. Se por um acaso os jogos de portões fechados demorarem um longo período, a gente não sabe, suponhamos que a gente fique com o jogo de portão fechado até dezembro. Aí sim, a gente pode pensar em, durante 1 ou 2 meses, tentar minimamente transformar o nosso centenário, maravilhoso e lindo estádio das Laranjeiras com condições mínimas para se jogar uma partida de futebol sem público. Tá? Mas, no momento, é isso. Com relação à revitalização também, de forma transparente. O projeto segue, mas ele é muito inicial, muito embrionário. Eu não... Mesmo que se um dia tudo for aprovado que está ali, eu não pensaria num estádio pronto nos próximos 2, 3 anos, não pensaria nisso, até pelo problema da pandemia agora. Eu acho que dificilmente a gente conseguirá um investidor para levantar um estádio diante de todos os problemas mundiais na economia, com a queda vertiginosa da bolsa, a alta do dólar, enfim. Eu acho que vai ser bem difícil a gente fazer isso por agora, mas esse é um projeto que não é do Mário Bittencourt, esse projeto não é do Pedro Rangel, esse projeto é do Fluminense, né? Então, se houver possibilidade, todos sabem que eu sou um apaixonado pelo nosso estádio, até para também, se você me permitir, eu sei que estou me alongando, mas se você permitir, aproveitar para falar de Maracanã logo, porque aí vem esse antagonismo. Seria um dos tópicos aqui que a gente separou, então já engrena. Então vamos lá.